Boa noite. Boa noite. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E com esse agradecimento tão bonito, nós iniciamos a nossa reflexão de hoje. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E é sobre esse Deus e sobre esse amor que a gente proseia aqui. Se nós formos analisar a essência de tudo o que é falado dentro de um centro, em nível de literatura, é sempre a mesma coisa. É sempre mais do mesmo. O bacana é que esse mesmo é o amor de Cristo. Portanto, quando a gente ouve alguém dizendo que eu não mexo com espiritismo, não, meu negócio é com Deus, não raro, não mexo com espiritismo, não, meu negócio é com Deus. Isso mostra uma ignorância, um preconceito com a doutrina e uma ignorância no sentido real, na verdadeira acepção da palavra ignorante. Ignorante é quando você ignora alguma coisa. O que determina o significado de muitas palavras, muitas vezes é o uso. Não é aquilo que está no dicionário. A palavra ignorante é um exemplo disso, né? Essa mentalidade de ignorante, ser aquela pessoa bruta, aquela pessoa do estupim curto, que não está aberta a diálogo, isso é um desvio aí, por questão do uso mesmo. Mas a palavra, o seu real significado lá no dicionário da palavra ignorante é aquela pessoa que em algum momento ela ignora alguma coisa. Então todos nós somos ignorantes em algum momento. E os espíritos, eles nos atestam isso no livro dos Espíritos, né? Quando eles respondem a Kardec que nós não temos ainda maturidade, nós não temos competência para entendermos determinada questão. Então, naquele momento que você não entende aquilo, você está sendo ignorante. Kardec, o primeiro livro escrito por Kardec, organizado, foi o Livro dos Espíritos. Esse foi o primeiro livro da codificação espírita. No prefácio, coisa que a gente tem um costume de pular, você pula o prefácio, você pula a introdução, uma pressa, né? Que é um equívoco. Pular prefácio de livro. Na introdução do Livro dos Espíritos, no segundo parágrafo, está escrito assim: o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Na introdução, lá no segundo parágrafo. O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então Kardec meio que poderia, se quisesse, ter parado aqui. Porque aqui tem tudo. Agora, para não assustar, tá? Porque quando vocês viram aqui, né? Olha que coisa interessante que Kardec fez. Ele distribuiu o Livro dos Espíritos em 4 partes. Dependendo da tradução, está escrito assim: primeira parte, ou primeiro livro, segundo livro, ou segunda parte, é a mesma coisa.
Só muda de tradução para tradução. A primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec está falando sobre as causas primárias. Então ele está explicando sobre Deus, sobre matéria, quase uma aula de física, né? Em muitas questões. Causas primárias. E o que ele fez? Ele elaborou este livro aqui, a Gênese, para explicar a primeira parte do Livro dos Espíritos. Parte essa que nós estamos estudando. A primeira parte. A segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. E ele organizou este livro, o Livro dos Médiuns, para explicar a segunda parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte, Kardec fala sobre as leis morais. Organizou o Evangelho. Obviamente, o Evangelho à luz do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Fala sobre as leis morais. E a quarta parte, última, Esperanças e Consolações, ele organizou o céu e o inferno. Esses 5 livros é a base literária do Espiritismo, chamado Pentateuco Kardeciano. Daqui saiu muita pesquisa séria, muito trabalho honesto e muito caça-níquel. Num país como o Brasil, que nunca foi dado a leitura, dependendo do título da literatura dita espírita, vende que nem pão quente. Há que se ter um certo critério, tá? Com relação à literatura dita espírita. Porque a base está aqui. Mas tem muito caça-níquel. Sabe, umas coisas assim, né? Mirabolantes, lá do além. Isso chama atenção, a gente tem vontade de saber. Tem que ter olhar crítico com a literatura dita espírita, porque material para estudar não falta, né? É um saco sem fundo. A gente não para de estudar. Então, o Livro dos Espíritos é um material completo, tá? Agora, isso aqui está sendo desmembrado para explicar coisas muito difíceis para a gente, né? Hoje, nós estamos vendo a pergunta 35. Toda noite a gente estuda uma pergunta do Livro dos Espíritos. E hoje nós estamos iniciando um subtítulo. O espaço universal. 2 perguntinhas apenas nesse subtítulo. Kardec indaga os espíritos a respeito do tamanho do universo. Alguém aqui gostaria de palpitar com relação à resposta dada pelos espíritos com relação a essa questão? Se o espaço universal ele tem limite ou ele é infinito? Alguém gostaria de falar? Você, por exemplo, João. O espaço universal, se você quiser, obviamente, né? Ele tem fim? Para mim é infinito. Infinito. Porque se tiver fim, o que existe depois dele? Ótimo. É bem isso mesmo, né? Os espíritos são assim bem categóricos, né? Infinito.
Porque se você supõe um fim, um limite, o que é que tem pós o limite? Entendendo que o nada não existe, o vazio não existe. É a próxima pergunta. Então, se você supõe um fim, um limite no universo, o que vem depois? Tem uma definição de um matemático chamado Pascal, que ele é bem assim, ele é íntimo, ao espiritismo. Ele diz assim: o universo visto como uma esfera infinita cujo centro está em toda parte. Bacana, né? E hoje, vindo para cá, eu pensando nessa definição de espaço universal, eu falo assim, olha ali, ó, que não tem final, né? Você vai indo, não tem final. E o centro está aqui, em toda parte. Né? E Kardec, danado, ele elaborou a sistemática do Livro dos Espíritos, é assim, conforme eles iam respondendo, ele ia na sequência formulando pergunta. Né? Então, quando os espíritos, eles responderam que o espaço universal é infinito ou limitado, eles respondem assim, infinito. Supõe limites para ele? O que haveria além? Se você supõe limite, o que tem além? Isto confunde a tua razão, bem eu sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. Aí, olha só o que Kardec faz. Num outro momento, numa outra pergunta que já foi. O que se deve entender por infinito? Os espíritos respondem: tudo o que é desconhecido é infinito. Na sequência das perguntas, na pergunta 3, para se alguém tiver curiosidade de estudar, né? Pode-se dizer que Deus é o infinito? Fica assim, questionando, né? O que é o infinito? É o desconhecido. Deus é infinito? Olha a resposta. Daí que eu fiz questão de falar da palavra ignorante. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana. Insuficiente para definir o que está além da sua inteligência. Seguindo o Livro dos Espíritos, e coincidentemente essa pergunta que eu vou falar agora, numa outra fala minha, caiu essa pergunta, os espíritos são indagados se é permitido ao homem conhecer a natureza íntima de Deus. E os espíritos respondem assim: não. Falta-lhe um sentido. Você não dá conta de saber da natureza íntima de Deus. Falta um sentido. Que a gente pode interpretar esse sentido na questão física, quer dizer, falta um sentido. Ou o sentido da questão objetivo. Qual é o teu sentido de vida? Qual o sentido de você fazer isso? Quer dizer, qual é o teu objetivo? Então você pode interpretar essa questão, falando da natureza íntima de Deus, qual é o sentido que você quer? Por que você quer saber isso? Ou você também pode interpretar com relação à questão física. Né? Então a gente tem 5 sentidos, fisicamente falando. Se está me faltando um sentido para eu compreender a natureza íntima de Deus, esse sentido não é físico. Esse sentido é espiritual. Para eu entender essas questões, essas leis que regem o universo, que são os mistérios, eu preciso desenvolver um outro sentido que eu ainda não tenho.
E eu acho que um ponto que merece assim, a gente parar um pouquinho para pensar, eu gosto muito de falar disso, porque eu sou a primeira pessoa a ouvir, e eu falo isso para mim primeiramente, é a questão do que a gente faz com os nossos sentidos físicos. É o sentido sem sentimento. A gente olha e não vê. Você enxergou, você viu, não vi. Você estava olhando, mas não vi. A gente ouve, mas não escuta. Você tem uma pressa, porque você quer falar também. A gente come depressa, muito. Não sente o gosto, eu estou falando dos sentidos físicos. Né? A gente fala muito. Fala. Né? Então a gente usa de forma rasa os nossos sentidos físicos. E está faltando esse sentido que nos impede de entender as coisas espirituais. Então, deduz-se que esse sentido que nos falta, ele é espiritual. E nos livros dos espíritos, a gente vai indo, né? Ah, eu vi uma palestra que eu até anotei aqui, ainda bem que eu vi aqui agora que eu queria falar. Esse sentido que falta para a gente, também, por exemplo, 2 palestrantes renomados, tal, com muito know-how, eles falam assim, tentar explicar um verde escuro para um cego de nascença. A cor verde escura para um cego de nascença. Ele não consegue, porque ele não tem esse sentido. Certo? Então, nós temos aqui um livro que atesta a nossa ignorância. Deus não permite, isso é uma resposta de uma pergunta que eu peguei um fragmento, só para confirmar essa ignorância que eu estou falando. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Então, isso é chamado de o imponderável da divindade. Tem até nome, o imponderável da divindade. Eu não consigo saber determinadas coisas. Eu não tenho maturidade para compreender determinadas coisas. E um outro palestrante, falando dessas questões que nós não sabemos, ele sofisticou a expressão pelo em ovo. Isso é procurar pelo em ovo. Por que está preocupado com isso? Por que quer saber isso? Ele sofisticou falando, isso são ideias lanacaprina. Eu também conheci agora, estudando, para eu vir aqui falar para vocês, eu estudei, né? Então essas questões lanacaprina, ou seja, sem importância. É uma expressão latina, significa ao pé da letra lã de cabra. E aí eu falei assim, tem a ver com pelo em ovo, né? Que o pelo em ovo é muito vulgar, né? Você fala, são questões lanacaprina, quer dizer, gente, não fica preocupado com isso, porque isso não é importante, isso não vai fazer diferença. A Débora falou isso, né? Nessa questão fluido cósmico, o que é o fluido cósmico? O Moacir, na semana passada, falando, aqui, antes disso, né? A questão que você deu a aula, né? A gente não sabe, então não fica pensando nisso. Tem uma outra questão aqui do Livro dos Espíritos, que mais para frente eu vou lê-la para que com todas as letras os Espíritos falam assim, para de ficar preocupado com isso, sabe? Mas eu vou falar um pouquinho mais na frente que eu quero pegar um outro gancho de uma outra coisa, tá? Então, com relação à questão 35, o espaço universal não tem um fim. E olha só, quando
foi que Kardec indagou os espíritos? No século XIX. Olha quanta água já passou por baixo dessa ponte em termos de avanço de pesquisa e de descobertas, né, gente? Nós estamos quantos séculos depois? Só que não se tem uma resposta ainda para a questão do universo, né? É Big Bang, multiverso e isso e aquilo, mas é uma esfera infinita cujo centro está em toda parte. O centro do universo está aqui, ó. As leis morais do Livro dos Espíritos, Kardec organizou o Evangelho. O Evangelho é como se fosse um guia que nos conduz, um guia de conduta. Nós estamos no capítulo 15, cujo título é Fora da caridade não há salvação. Talvez seja a frase que melhor represente o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. O meu amigo Moacir, na quarta-feira, falou da questão da caridade, que a gente tem uma tendência a achar que caridade é esmola, né? Dei uma ajuda, eu dei uma novilha para o leilão, eu dou uma cesta básica, eu sou caridoso. Kardec vai lá na frente, no Livro dos Espíritos, e indaga os espíritos a respeito do que é a caridade, tal como Jesus a compreende. A resposta é benevolência para com todos, indulgência com as falhas alheias. Observe a etimologia da palavra indulgência, que significa doçura dentro, ser doce dentro com a imperfeição do outro, e perdão às ofensas. Isso é caridade. Benevolência, indulgência, perdão. Observe que as três virtudes requer e exige o outro. Eu não tenho como ser caridosa só. Mando minhas ajudas, ajudo as instituições, mas fico no meu cantinho lá reservado. A caminhada é abençoada na convivência. É com o outro que eu aperfeiçoo. É com o outro que eu me melhoro. Kardec não poderia ter falado de amor em outro capítulo, né? Olha só o mesmo, gente. Olha o mais do mesmo. O título do item de hoje, o item 4 e 5, é o maior mandamento. Está dentro do capítulo Fora da caridade não há salvação. Por quê? Qual é o maior mandamento? Então, Kardec fez o seguinte nesse fragmento. Ele pegou um pedaço do Evangelho de Mateus, que aliás repete igualzinho no capítulo 11, cujo título é Amar ao Próximo, e o mesmo texto agora neste capítulo 15. Então, qual é o fragmento que Kardec escolheu para ilustrar esse assunto? Ele está falando de uma indagação feita pelos fariseus a Jesus. E na introdução do livro do Evangelho, de novo a importância da introdução, existe uma página e meia nos Notícias Históricas falando sobre quem eram os fariseus. Talvez aqui nem todos saibam.
Mas se você for Notícias Históricas do Evangelho, tem lá uma página e meia explicando quem eram eles. Numa atitude provocativa, e é esse o fragmento que Kardec escolheu, um mestre da lei indaga Jesus a respeito do maior mandamento. Por que atitude provocativa? Porque os fariseus, eles eram profundos conhecedores da lei. Conhecedores e observadores. O mandamento tinha mais de 600 leis, os mandamentos deles. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Conhecedores e observadores, muito distante de praticantes da lei. Eu conhecer não significa necessariamente que eu seja uma praticante daquilo que eu conheço. Os fariseus eram assim. E ele chega e fala assim: mestre, qual é o maior mandamento? Jesus fala assim: o que está escrito na lei? Como é que você a lê? Aí diz assim, ele mesmo faz essa retruca na pergunta, né? O que está escrito? Como é que você a lê? E responde: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E tem um outro, tão importante quanto amar ao próximo como a si mesmo. Então, olha que coisa interessante. O fariseu pergunta qual é o maior mandamento e Jesus responde com 2. Como a dizer assim, olha, uma coisa não existe sem a outra. Uma lei, um mandamento complementa o outro. Como se fosse assim, faces de uma mesma moeda. Então São João diz assim: aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o próximo que vê, é um mentiroso. Na sua primeira carta, São João diz isso. Então Jesus está dizendo que você precisa amar, se amar e amar o próximo. E ele dá a medida. Jesus dá a medida. Você vai amar o próximo como? Que nem, igual. Você tem que amar o próximo que nem você se ama. Então aí a gente tem que abrir um parêntese para pensar como é que está sendo o nosso zelo com a gente, o nosso alto amor, o trato que a gente tem com a gente. Porque só a partir do momento que eu me amo, eu vou amar o próximo. É aquela historinha da máscara no avião. Precisou, põe a máscara primeiro em você, para você poder cuidar do outro. E isso na nossa vida prática. Eu tenho que estar inteira, eu tenho que estar bem para eu poder ajudar quem está do meu lado. Se amar carece de um autoconhecimento. Eu não posso deixar de... Eu quero falar de uma resposta do Livro dos Espíritos que tem a ver com essa questão da gente prestar atenção na gente. É na pergunta 14. Os Espíritos respondem assim, Deus existe, não podeis duvidar, e isso é o essencial. Não vades além. Vós já tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições para vos livrardes dela. Isto será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável.
E aí a gente continua no Livro dos Espíritos. Existe um conselho que é uma forma da gente superar e vencer as nossas imperfeições, segundo os Espíritos, é a forma mais eficiente, que é o conheça-te a ti mesmo. Acho que ninguém questiona a importância da autoanálise, do autoconhecimento. Acho que todo mundo sabe quão importante é se conhecer. O pulo do gato é: como eu faço para me conhecer? Para fazer esse autoconhecimento, para eu poder gostar mais de mim e expandir esse amor para o meu próximo, que é qualquer um. O próximo não é aquele que pertence à minha tribo, não. Porque gostar de quem é da minha tribo não tem mérito nenhum. O próximo é qualquer um. E aí a gente precisa parar, né? Opa, qualquer um. Não é o da minha tribo. E Santo Agostinho nos sugere que essa forma de fazer essa sistemática de conhecimento de toda noite, fazer um inventário do teu dia, o que foi que eu fiz, o que foi que eu falei, o que foi que eu pensei, onde que eu posso melhorar, é o caminho prático para a gente se melhorar. Pensando no seguinte, de perto, tem um poeta da língua da MPB que ele diz assim: de perto, ninguém é normal. E isso é fato. Quando você chega perto de alguém que começa a ter mais intimidade, você fala assim: nossa, nunca pensei que ele era desse jeito, a pessoa, né? De perto ninguém é normal. Então a gente tem que olhar para dentro da gente, detectar os nossos defeitos de caráter e validá-los. Não é falar assim: eu não sinto inveja, não. Mas coisa feia, a inveja é uma coisa. Eu faço questão de falar da inveja, porque esse sentimento ele é cruel, né? Então, detectar que eu sou uma mulher invejosa, olhar de frente para essa inveja, assumir, eu sou uma pessoa invejosa. Como diz Guimarães Rosa, mire e veja. Mire e veja. Olhe, assuma os teus defeitos de caráter. E tente ir melhorando, que é a famosa reforma íntima, que a gente tanto fala nas casas espíritas. Esses defeitos, ir aparando, né? Não sou normal, tenho defeitos, estou numa escala de evolução que ainda carece de, nem sei mensurar, né? Quantas reencarnações ainda a gente tem que passar para chegar perto de uma perfeição, de uma suposta perfeição, mas assumir os defeitos de caráter e ir melhorando, né? A gente rezou há pouquinho o Pai Nosso, né? É a única oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Nós falamos assim: seja feita a sua vontade. E às vezes a vontade de Deus, ela vem permeada de dor. Seja feita a vossa vontade, a tua vontade. Às vezes a vontade de Deus, ela é permeada de dor, o que não necessariamente precisa culminar em sofrimento. Eu entendendo a dor por uma perspectiva de necessidade para o meu crescimento. A dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Disse um poeta da língua portuguesa. A dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Eu posso olhar para aquela dor e não sofrer com ela. A dor passa,
mas não passa a ter doído. Eu posso me fortalecer onde eu fui quebrada. A dor passa, mas não passa a ter doído. Não é de graça o meu sofrimento. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu coração, com todo o meu sentimento, com todo o meu entendimento. Então, muitas vezes, para encerrar, a gente se coloca como um fariseu. Porque eu sei disso, que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Eu sei, mas eu não pratico. Como os fariseus, conheciam a lei, profundo conhecedores, e não praticavam. E que a gente então não seja fariseu, né? Que a gente entenda a vontade de Deus, tenha a humildade, tenha a obediência em aceitar a vontade de Deus, porque Ele sabe, Ele sobre todas as coisas. Se Deus quiser, vai dar certo a colheita desse ano, e não dá certo também. Você vai, se Deus quiser eu vou, ou não vou se Deus quiser. Graças a Deus, né? Graças a Deus, se Deus quiser. Mas não é só no bom, é na dor. Deus quer que seja assim. E aí eu vou ter a humildade para aceitar a vontade de Deus, como está lá no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, não a minha. O pulo do gato. Entender com humildade que Deus sabe de todas as coisas. E é um Pai amantíssimo e está me segurando no colo. A mim e a todos nós. Que assim seja. Deus ali, no colinho nosso. Beleza? Obrigada, gente.